Oi pessoal, agora a gente está chegando aí ao último vídeo desse primeiro módulo e a gente vai falar de Lei de Acesso à Informação. Bom, eu já tinha comentado, a Lei de Acesso à Informação, ela passou a vigorar no Brasil desde maio de 2012, né, e se tornou um instrumento super importante para o jornalista obter dados públicos que antes não eram acessíveis. Tem dois conceitos que são bem importantes dentro da Lei de Acesso, e o primeiro deles é o da transparência ativa. No artigo 3º, a Lei de Acesso ela estabelece as diretrizes para a sua aplicação, e entre elas está essa da transparência ativa, de que informações de interesse coletivo devem ser divulgadas sem necessariamente os órgãos serem provocados, de forma espontânea e proativa. E é importante a gente saber isso porque, em muitos casos, as informações que a gente está buscando já estão disponíveis nos sites dos órgãos. Então, antes de fazer um pedido de acesso à informação, vale sempre olhar no site do órgão que vai se pedir e identificar ali se não existe nenhuma base de dados ou, enfim, nenhuma fonte que leve a essa informação que a gente deseja. Agora, se a gente navegou no site do órgão e não descobriu a base de dados que a gente estava buscando, a gente pode aí sim recorrer à transparência passiva, que aí é aquela em que a gente provoca o órgão público a liberar os dados que não estão disponíveis. Então, qualquer cidadão pode fazer pedidos de acesso à informação para demandar órgãos públicos sobre informações de interesse público. E isso é um instrumento super relevante para o trabalho dos jornalistas de dados. Bom, para a gente entender aí como utilizar a Lei de Acesso à Informação, primeiro a gente precisa passar pelo conceito de informação pública, O que ela abrange nesse conceito. Então, informação pública é a informação produzida ou acumulada por órgãos e entidades públicas, informação produzida ou mantida por pessoa física ou privada decorrente de um vínculo com órgãos e entidades públicas. Então, nesse caso aí, se uma concessionária de serviço público, uma empresa privada, é questionada sobre a sua relação com o poder público, a relação da concessão do contrato público ali, ela precisa trazer essa informação à tona. Em geral, isso se pede diretamente aos órgãos públicos, os contratos de concessão, mas é importante a gente saber que isso também é considerado informação pública, mesmo que seja de um contrato com uma empresa privada. Informação sobre atividades de órgãos e entidades, inclusive relativa à sua política, organização e serviços, isso também é considerado informação pública. Informações pertinentes ao patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos, e informações sobre políticas públicas, inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas. Teve um episódio aqui em São Paulo, em que logo depois da queda de um viaduto, foi feito um pedido de acesso à informação para levantar as inspeções feitas nesses espaços, nessas pontes, nesses viadutos públicos, e esse pedido foi negado, mas na verdade não deveria ter sido negado, e quem fez o pedido pôde recorrer da negativa de acesso, porque isso é considerado sim uma informação pública. Falando um pouquinho de informação sigilosa. A informação sigilosa, ela é exceção, via Lei de Acesso à Informação. Então, a lei ela define que, por default, os dados devem ser públicos. As informações consideradas de interesse público devem ser públicas. E aí a gente tem alguns casos em que isso não acontece, a informação é considerada sigilosa, e essa informação sigilosa ela pode ter 3 níveis diferentes. O primeiro nível ultra secreto, que aí ela se mantém sigilosa por 25 anos, ou secreto, que aí ela fica sigilosa por 15 anos, e o nível reservado. Então essa informação ela é mantida em sigilo por 5 anos. Depois desse prazo, se não houver prorrogação, se não houver renovação do sigilo, essa informação ela deve ser tornada pública. E aí tem um trabalho bem interessante feito pela organização Fiquem Sabendo, que é de olhar para esses casos onde a informação era sigilosa anteriormente, mas o prazo já caducou e essa informação não se tornou pública. Então, aí tem um caso de vigilância que os jornalistas deveriam fazer, de acompanhamento, para cobrar pela divulgação dessas informações. Se já não cabe mais o sigilo, essas informações deveriam vir a público e se tornarem acessíveis. Bom, alguns pontos importantes para você fazer o seu pedido de acesso à informação. O
O primeiro deles é objetividade e precisão. A gente precisa fazer o pedido com uma linguagem clara, definir exatamente o que a gente quer, né? Ser específico com a informação que a gente procura, se a gente não quiser receber ou uma negativa de acesso ou uma resposta que, na verdade, foge àquilo que a gente gostaria de receber. Um outro ponto importante diz respeito à privacidade. Tem muitos casos, é muito comum os órgãos negarem acesso à informação porque aquela base de dados que foi demandada, ela tem informações que são consideradas informações pessoais, né? E essas informações, elas não podem ser disponibilizadas por aquele órgão. Então, é interessante a gente deixar claro no nosso pedido que, se caso as informações que vão ser disponibilizadas pelo órgão de algum modo violem o princípio da privacidade, né, ou violem dados pessoais, esse órgão pode editar essas informações para, de algum modo, anonimizar e não deixá-las públicas junto com o restante dos dados que nos interessam, né? Bom, um outro ponto é o da simplicidade. Tem muita negativa de acesso à informação que é justificada pelo fato de que vai demandar um trabalho extra do órgão, um trabalho extra dos servidores ali para consolidar os dados ou uma análise específica. Então, assim, não é legal a gente pedir a análise para o órgão que está sendo demandado. Acho que essa análise fica a nosso cargo, né? A gente que precisa fazer o recorte necessário nos dados. O ideal é a gente pedir os dados no nível mais bruto possível e que demande o mínimo possível de trabalho extra do servidor que vai atender a gente. Uma outra dica é sempre buscar os metadados, né? Os dados que descrevem os dados, seja um dicionário de dados, ou seja, como que esses dados foram coletados, né? Essas informações também são interessantes da gente pedir para os órgãos, utilizando a Lei de Acesso à Informação. E algumas dicas preciosas aí para vocês também a primeira, nada de fazer pedido genérico, já tinha comentado isso, né? Se o pedido for genérico demais, ele vai ser recusado, então peça entendendo aí o que você quer, né? O período que você quer dos dados, se tem alguma informação de local, o nível territorial que se aplica ao seu pedido, né? Qual item ou os itens que você busca. Então, um exemplo aí, os últimos 5 anos de profissionais do programa Mais Médicos em São Paulo. Eu defini o período, eu defini o que eu quero, né, de qual programa eu quero, e eu defini a localidade. Uma outra dica é a gente fazer pesquisas prévias antes de sair fazendo o pedido de acesso à informação. A gente precisa primeiro saber qual órgão que detém aquela informação, a gente precisa saber de que forma essa informação é registrada, né? Se a gente conseguir levantar tudo isso antes de fazer o pedido, a chance da gente fazer um pedido mais certeiro e ter uma resposta mais eficaz para o que a gente deseja é muito maior. E por último, embase o pedido. Vale a pena a gente incluir os artigos da lei que embasam o nosso pedido ou decisões prévias, né? Principalmente se são decisões de segunda, terceira instância. Isso tudo dá maior credibilidade, maior peso ao pedido e, é claro, a pessoa que está lendo ali do outro lado, ela vai se sentir mais compelida a responder de forma positiva, liberando os dados que a gente necessita. Bom, pessoal, ainda sobre lei de acesso, eu vou ter uma conversa com o Luiz Fernando Toledo, que é um jornalista e ele é especializado em lei de acesso à informação, então a gente vai fazer uma entrevista rápida para esse módulo, que ele vai contar um pouco das estratégias que ele utiliza para ser bem sucedido nos pedidos de acesso à informação que ele faz. E a gente encerra a nossa série de videoaulas desse primeiro módulo aqui. No próximo módulo vocês vão estar com o Adriano Belisário e vão ver como fazer análises de dados.